Aloha galera, ela no mar na área. Como furar as ondas? Fica ligado! Hoje eu tô aqui na Praia do Sancho, esse paraíso, localizado no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, considerado por muitos sites especializados, pesquisas, pessoas e tudo mais, como a praia mais bonita do mundo. E nada melhor do que escolher esse ambiente para a gente falar sobre esse assunto, que é como furar as ondas, como passar por debaixo das ondas estando de bodysurf. Eu já ouvi várias pessoas falarem que para nós bodysurfers é muito mais fácil você furar uma onda do que para os surfistas, porque os surfistas têm que passar com a prancha junto debaixo da onda. Porém, na minha humilde opinião, não é bem assim que as coisas funcionam. Uma vez que o surfista, por mais que ele tenha assim esse trabalho de empurrar a prancha para debaixo, ele ainda tem um fator positivo, que é a subida na superfície com o objeto flutuante. Então, no momento que ele aponta a prancha dele para cima, ele vai conseguir submergir com extrema facilidade. E para nós bodysurfers não é assim tão fácil como parece, como dizem as outras pessoas. Já que se a gente precisa mergulhar 3 metros para debaixo da onda, 2 metros, tanto faz, nós precisamos ter a mesma capacidade de subida. Ou seja, não é tão simples, porque nós só temos um pé de pato, ou no caso daqueles que utilizam handboard, possuem a mesma para subir, certo? E não faz muita diferença assim na subida. Então imagina você passar por debaixo de uma onda, precisar mergulhar muito, para não correr o risco de levar turbulência na cabeça, e aí você tem que ter essa mesma capacidade cardiorrespiratória para conseguir subir. Um avião passando agora. Bom, então como eu acabei de explicar, a gente tem, claro, essa vantagem de não ter que empurrar um objeto flutuante, de poder passar mais livre, mais tranquilo por debaixo da onda, porém tem esse fator de descida e subida, certo? Mas enfim, para que serve furar uma onda e quão importante isso é, né? Para quem ainda é iniciante ou para quem ainda quer aprender o bodysurf e está meio em dúvida, na verdade é essencial você saber furar uma onda. Por quê? Às vezes você quer pegar essa onda, mas ela vai quebrar antes de você conseguir se posicionar no pico e dropar. Então você precisa furar essa onda, passar debaixo dela, porque se você ficar na superfície, você vai tomar toda a espuma e a própria crista da onda na sua cabeça, certo? Então é muito simples, a partir do momento que você vê uma onda se aproximando, você deve mergulhar e passar por baixo. Mas quais são as principais dicas para executar essa tarefa da melhor forma possível? Primeira coisa é a aproximação. Então você percebe que a onda vem vindo a uns 2, 3 metros de distância de você, você começa a nadar e aí nesse momento você vai dar uma última abraçada, né, com uma certa intensidade e bem próximo à sua cabeça, que a mão vai entrar nessa região, certo? Para quê? Para que você consiga fazer o chamado mergulho canivete. Então, mergulhar bem próximo com os braços ali, gastar o menos de energia possível. Bom, feito isso, você vai tentar se aproximar ao máximo do fundo. Por quê? Quanto mais fundo você vai, menor vai ser a sua turbulência, né? A turbulência que você vai sofrer das ondas. Se você ficar muito próximo de onde a onda quebra, você vai perceber que aquilo vai te movimentar pra caramba e você acaba até levando um caldo já estando com uma onda quebrada, certo? Então, se você se aproxima da areia, seja de qual seja o fundo, você vai perceber que vai ficar muito mais fácil. Existe uma dica, né, um truque que é muito bom, que é você agarrar na areia, literalmente. Então, você coloca os seus dedos e finca as mãos ali para você não ser levado para trás. Então, fincou a mão no chão, deixa a onda passar, segura ali no fundo. A hora que você percebe que a onda passou e que ela está tentando te levar para trás, você faz um movimento explosivo com os 2 braços, né, com as 2 mãos ali, para trás, e aí você vai conseguir ir para frente, né? Depois disso, você conseguiu ficar um tempinho ali embaixo, você vai fazer a parte da subida. Na subida do retorno à superfície, você tem que olhar com bastante atenção para ver se não vem vindo outra onda, porque se tiver vindo outra onda, você já tem que se preparar novamente para todo esse processo, né? Então, se eu fosse dividir mais ou menos assim esse processo de furar onda, seria o primeiro antecipação, que é você se anteceder à onda, né? Independente dela já ter quebrado ou não, você se antecede, não deixa para furar em cima da espuma. A segunda é o mais próximo possível do fundo. Lógico, se você estiver num lugar que a onda quebra num lugar muito profundo, não adianta você buscar esse ponto, né?
Mas, se você estiver num lugar que a onda quebra muito raso, tente ir o mais próximo possível do fundo, seja ele de areia ou de pedra, ou o que quer que seja. Depois disso, o truque essencial é, se for areia, se for pedra, o que quer que seja, segura lá um tempo para você não ser arrastado. E depois disso você consegue naturalmente retornar à superfície, né? E aí ficar muito atento a essa questão de ter uma série vindo ou não, certo? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou te responder. Você também pode me seguir lá no meu Instagram, que é Parada Letícia. Beleza? Alô, galera, até a próxima!